Boa noite, galerinha. Seja qual horário vocês estarão vendo esse vídeo, aquele abraço bem forte, viu, para todos vocês que sempre me acompanham aqui no meu canal, aquele carinho especial que vocês têm por mim. Eu sou o professor Todd e hoje aqui eu vou falar para vocês aqui uma classe que eu considero muito especial dentro desse jogo e o porquê eu considero essa classe a melhor desse jogo. Eu sei que muitos vão falar assim que o assassino é a classe mais ruim de se jogar, mas na minha opinião, assassino é a melhor classe a se jogar no Alves Lands. Muitos vai falar o seguinte, cara, mago é a melhor classe, guerreiro é a segunda melhor classe e o terceiro que eu coloco o assassino. Já eu, pessoal, vou na contramão disso tudo e eu explico por que eu considero isso. Vocês podem ver que eu estou matando aqui bem rapidão o- os monstros e que no nível 50 eu já estou com praticamente 300k, com 300k, né, de, de poder de combate. E muitos não conseguem fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Eu chegar nesse mapa aqui, que é no quinto mapa, e matar com facilidade os monstros. Isso se deriva porque eu literalmente eu foco bastante na questão do veneno. Muito veneno. Toda a minha build eu implementei diretamente para o veneno. Inclusive, desde a formação, antes dessa arma lendária que eu tô aqui, no caso que eu recebi ela, de tanto morrer, ainda assim, antes dela, eu já ia muito bem, sem tanto sofrimento, com o meu, no caso, com o meu assassino. Eu vou dar uma breve pausa aqui para explicar para vocês aqui mais a fundo sobre como vocês devem fazer o assassino e não sofrer tanto igual muitos sofrem no começo. Isso acontece porque as outras classes ela tem skill de áreas mais forte no começo e por último deixando aquelas mais individuais, entendeu? O mago, por exemplo, ele consegue, né, subtrair mesmo se você errar a build. Já o assassino não, você tem que pesquisar muito bem mesmo. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, pessoal, é na hora de distribuir pontos. Perceba que eu vou balanceando aqui a respeito da minha vitalidade e força. E eu sempre deixo full a sorte primeiro e depois a velocidade. Só que nesse caso aqui, nessa conta aqui, eu subi a velocidade primeiro, para me ajudar a subir mais rápido, e também a questão da sorte. E o que, que eu foquei nesse assassino aqui, inicialmente? Eu foquei no reforço do equipamento, eu foquei em sets de veneno, em sets que dá veneno, eu foquei nessa bota aqui, ó, que ela ajuda demais, demais, demais. Eu vi 10 dela na lojinha, falei, comprei as 10. Inclusive a minha tá quase, quase, quase. Mais 5 dela já upo ela pra próxima fase. O que, que eu foquei mais? Se você for olhar bem aqui, ó, a minha chance de acerto crítico tá 12%. É algo que eu cresci bem também. Então, não só de veneno, mas também eu cresci aqui a minha chance de acerto crítico. Por que isso, pessoal? Se você não saber balancear a sua classe, você vai ficar parecendo um papel, entendeu? E essa classe aqui, gente, ela é muito, muito apelona. Quando dá mais ou menos uns 7 milhões, se você conseguir pelo menos alcançar os 7 milhões, gente, você vai dar um trabalho danado assim, para qualquer pessoa dentro de um PVP. Ainda mais no caso aqui, esse jogo aqui, que está uma crescente subida. Muitas pessoas de países afora já estão jogando com essa classe aqui para poder dar tipo praticamente uma esquadrilha praticamente de assassinos. E é por isso que é muito vantajoso você que está começando, por mais raiva que você passa no começo, você faça um assassino, tá bem? Deixa eu tentar pegar aqui um bem grande, no caso aqui, lá ele.
Eu quero pegar aqui um monstro aqui bem grande para eu mostrar para vocês, que esses aqui são categorias médias. Eu vou mostrar para você aqui que mesmo eles sendo bem grandes, eu não sofro igual muitas pessoas. Tem gente que não consegue sobreviver aqui. Leva um tapa, isso que é no quinto mapa. Leva um tapa e já morre. Eu não, eu já consigo perfeitamente sobreviver aqui. E já conseguiu sobreviver sem o lendário. Que por sinal eu não gastei nada nesse jogo. Eu só gastei meu tempo aqui nele. Então eu não gastei absolutamente nada. Deixa eu matar esses caranguejos aqui. Aí. Eu nunca gastei nenhum centavo nele. Na minha opinião, dá sim para você jogar ele sem precisar gastar, tá? E é só você atribuir diretamente a questão onde você vai saber distribuir bem a sua build. Pronto, matei aqui um dos monstros mais fortes aqui do jogo. Se você for fazer o Mago Veneno, foque tudo em veneno, desde a subida de skill. Nesse mapa aqui, como vocês podem ver, eu estou aprimorando a pele venenosa e eu estou aprimorando também no caso, esse totem de flechas envenenadas. Porque esse totem de flechas envenenadas, ele aumenta 4,2%, que é a mesma porcentagem se eu upar aqui, ó, tá vendo? 4%. O regenerador de vida, ele só vai me dar 1% de escudo. E esse totem de flecha, ele só aumentar o tempo de duração. Gente, é uma coisa que eu falo para vocês aqui. Quando vocês forem subir, no caso a skill de vocês, por mais que seja vantajoso vocês upar a primeira, a segunda, a terceira, eu não sei qual é a build de vocês que vocês estão fazendo. Mas o meu melhor conselho que eu dou para vocês é fazer isso aqui. Ó. Você foca na skill que você vai querer, entendeu? E você, se for uma pessoa que quer aplicar muito dano mesmo, nessa questão de skill, upe diretamente aquela que vai dar bônus de dano para a skill. Porque a pele venenosa, por mais que ela tá dando essa porcentagem de dano aqui, ó, de entre 99% e 124%, ela só vai dar 4% se eu aumentar ela de novo, gastando 20 mil. E por 20 mil também eu posso gastar isso aqui ó, e aumentar a mesma coisa. Entendeu? Então foque bem direitinho a respeito disso. Quanto à questão do set, hoje o servidor está bem cheio, gente. Então vou dar bem ligeiro aqui para não cair a live, tá? Quanto à questão do set, conforme vocês podem ver aqui, eu tenho dois equipamentos que dão 14 de dano, mas eu quero trocar isso eventualmente para esses aqui, ó, que tem esse dano de veneno. Para mim colocar a runa de dano de veneno neles. Foque tudo em veneno, gente. Porque muitas das vezes você vai encarar um outro assassino que vai de vampiro, ou outras classes lá que já vai com muita resistência fixa. No caso, resistência física. Esse 8% aqui já é o que eu tenho de resistência física. E o que acontece? No caso, essa resistência física, ele equivale somente para ataque desse porte aqui, ó. Só ataque normal de espada. Contra dano elemental assim, esquece, eles não têm. E é por isso que o meu assassino ele tá bem armado e mata rápido. Por quê? Porque essa skill da cobra aqui, ela já vai com veneno. Essa skill aqui, ela já está atribuída diretamente com o veneno. Mas eu uso normalmente a pele venenosa, que também tem veneno. Tem essa outra que eu utilizo no caso, essa fumacinha que é o gás tóxico. E quando eu chegar no 55, essa aqui vai virar uma bomba, que é a chuva ácida. Entendeu? E aí o que acontece? Para upar a chuva ácida, no caso, eu upo ela e eu vou ter que upar uma outra também que dá mais bonificação de dano para ela, porque eu creio que essa é a mais forte que tem de todas. Todas elas aqui sobem. Se eu subir a corrente, a chuva ácida aumenta o tempo. Se eu subir a mina venenosa, a chuva ácida aumenta 1% de dano. Se eu subir o gás tóxico,
a chuva ácida aumenta 2%. Se eu subir, isso aqui vai dar uma porcentagem de 30%. Mas como o recurso aqui é escasso, vocês foquem bastante nessa questão aí da combinação perfeita. Outra coisa, pessoal, o ferreiro. O ferreiro, gente, como já disse em outro vídeo, se vocês forem reforçar esse item aqui, ó, épicos, você reforça até o 3, no máximo 3. Por que você não reforça até o 4 em diante, para ganhar aquele benefício aqui, ó, de tempo de recarga? Porque normalmente, a partir do quarto, ele já pede item lendário. E item lendário aqui, gente, é escasso que você nem imagina o tanto. Mesmo que você vai fazer a fusão dele aqui no fundir, não compensa você gastar com épico. Melhor você até esperar um lendário para você poder gastar, tá bom? Sem mais delongas aqui para vocês, muito obrigado, tá bom? Em breve eu vou apresentar um novo quadro aqui, onde eu vou fazer entrevista com o pessoal daqui do jogo. A gente vai ter tipo um podcast que a gente vai apresentar aqui. E daí então a gente vai conversar como ele conheceu esse jogo. Tem umas meninas aqui que querem falar sobre a história delas. Olha só, o monstro novinho, tô quase morrendo aqui. Então, isso aqui para mim vai ser gratificante eu ter a participação de vocês. Se vocês quiserem deixar um comentário aqui que poderia ter acrescentado aqui na classe assassina, deixa aí no comentário, tá bem? Aquele abraço e se cuidem!